Assine aqui, James. $5.000. Essa é minha oferta final. Meu nome é James, tenho 45 anos. Construí a Velvin Electric do zero junto com meu sócio, Gregory. 8 anos de jornadas de 16 horas, jantares perdidos e fins de semana sacrificados. Começamos com 3 funcionários em um galpão alugado em Spokane, Washington. Agora, tínhamos 42 funcionários na folha de pagamento e contratados em todo o Noroeste Pacífico. Gregory sentou-se à minha frente na sala de conferências, de braços cruzados. Seu advogado estava atrás dele como um abutre à espera de um atropelamento. O acordo de compra estava sobre a mesa entre nós. $5.000 pela minha metade de uma empresa que valia 4 milhões. Você está brincando, eu disse. Sério mesmo. Leia a cláusula 7.3 do nosso contrato de sociedade. Se um dos sócios quiser dissolver a sociedade, o outro tem 30 dias para igualar a oferta de compra ou aceitá-la. Estou oferecendo 5.000. Você não tem 2 milhões para me comprar, então aceite a minha oferta ou liquidamos tudo. Peguei o documento. Minhas mãos não tremiam. Li a cláusula 7.3 2 vezes. Ele estava certo. Era uma brecha a qual nenhum de nós havia prestado atenção quando assinamos, 8 anos atrás. Naquela época, éramos amigos, quase irmãos. Confiávamos um no outro. É isso que estamos fazendo agora? Perguntei. Negócios são negócios, James. Nada pessoal. Tudo nisso era pessoal. Há 6 meses, Gregory começou a agir de forma diferente, mais fria. Parou de pedir minha opinião sobre propostas. Redirecionava as ligações dos clientes para o escritório dele em vez do meu. Quando questionei sobre isso, ele disse que estava tentando ser mais eficiente. Eu deveria ter previsto. Preciso de tempo para pensar, eu disse. Você tem 72 horas. Depois disso, pedi a dissolução forçada e nós dois perdemos. Seu advogado colocou uma caneta sobre a mesa e saiu. Gregory seguiu sem dizer mais nada. Fiquei sentado sozinho naquela sala de conferências por 20 minutos. Pela janela, pude ver nossa equipe carregando equipamentos em caminhões. Gente boa, gente trabalhadora. A maioria eu havia contratado pessoalmente. Eu sabia os nomes dos filhos, suas dificuldades, seus sonhos. Gregory conhecia seus horários de entrada e métricas de produtividade. Peguei meu celular e naveguei pelos meus contatos. 8 anos de relacionamento. Clientes que confiaram em mim. Fornecedores que nos deram crédito quando os bancos não deram. Subcontratados que atenderam nossas ligações à meia-noite quando as emergências começaram. Então abri meu e-mail e procurei por todos os contratos que havíamos assinado nos últimos 3 anos. Meu nome estava em todos eles como contato principal, não o do Gregory. Ele achou que estava me comprando. Não tinha a mínima ideia do que estava comprando. Comecei a Velvin Electric com Gregory porque acreditava em parceria. Meu pai administrou uma empresa de serviços elétricos por 30 anos, antes de sofrer um ataque cardíaco aos 58 anos. Ele morreu cansado, falido e sozinho. Jurei que faria as coisas de forma diferente. Gregory tinha dinheiro. Eu tinha habilidades. Ele cuidava das finanças e das operações enquanto eu cuidava de todo o resto. Licitações, relacionamento com clientes, gestão de canteiros de obras, controle de qualidade, contratações, treinamento. Construí a reputação que fez da Velvin Electric um nome confiável. Gregory criava planilhas. Por 7 anos, funcionou. Dividimos os lucros 50-50. Tomávamos decisões juntos. Discutíamos às vezes, mas nos respeitávamos. Então, o filho dele se formou na faculdade de administração e começou a trabalhar para nós. Foi aí que as coisas mudaram. Kyle tinha 23 anos, recém-saído da universidade, cheio de ideias sobre otimização e margens de lucro. Ele convenceu Gregory de que eu era muito mole, muito amigável com os clientes e muito generoso com os funcionários. Ele disse que estávamos perdendo dinheiro. Gregory começou a ouvir Kyle em vez de mim.
Pequenas coisas mudaram primeiro. Gregory começou a copiar seus e-mails para os meus clientes. Ele me pediu para encaminhar todos os pedidos de compra para aprovação. Ele questionou minhas decisões em sites de emprego. Quando eu recusei, ele me lembrou que era dono de 50% da empresa, como se eu precisasse ser lembrado. Há 3 meses, entrei no escritório e encontrei Kyle sentado à minha mesa, reorganizando meus arquivos. Ele disse que Gregory pediu que ele me ajudasse a otimizar as operações. Eu o mandei embora. Ele sorriu e saiu sem reclamar. Naquela noite, Gregory me ligou. Disse que eu estava sendo territorial. Disse que Kyle só estava tentando ajudar. Disse que talvez eu precisasse relaxar e confiar no processo. Confiei em Gregory por 8 anos. Essa confiança construiu tudo o que tínhamos. Olhando para trás, eu deveria ter notado antes como Gregory parou de me convidar para reuniões financeiras. Como ele começou a se referir aos clientes como contas em vez de relacionamentos. Como ele falava dos funcionários como se fossem partes intercambiáveis. Minha esposa, Caroline, percebeu antes de mim. Ela me disse há 6 meses que Gregory estava me afastando aos poucos. Eu o defendi. Disse que ela estava sendo paranoica. Disse que Gregory e eu éramos parceiros. Ela simplesmente olhou para mim e disse: parceiros não se tratam assim. Pensei nas palavras dela agora. Sentado na minha caminhonete, em frente ao escritório, Gregory queria que eu fosse embora. Provavelmente já fazia meses. A compra de $5.000 era apenas a jogada final. Ele controlava as contas bancárias. Ele controlava os contratos. Ele achava que controlava a empresa. Mas contratos são apenas papel, relacionamentos são o que importa. E cada relacionamento que construiu a Velvin Electric pertencia a mim. Liguei para o meu advogado naquela noite. O nome dele era Philip. Fizemos o ensino médio juntos. Ele realmente consegue fazer isso? Perguntei. Legalmente? Sim. O contrato de sociedade tem essa cláusula. Se você não tiver capital para comprá-lo, ou aceita a oferta ou força a liquidação. O que acontece se eu aceitar? Você sai com $5.000 e nenhuma participação na empresa. Ele é dono de tudo. O nome, os contratos, os equipamentos, a reputação. E se liquidarmos, tudo será vendido. Vocês dois ficam com metade do que sobrar, depois das dívidas e taxas. Provavelmente algumas centenas de milhares cada, se tiverem sorte. Mas ambos perdem o negócio. Fiquei sentado na garagem, olhando para a minha bancada de trabalho. Ferramentas que usei por 20 anos estavam penduradas na parede. O nível do meu pai estava na prateleira de cima. Ele me deu no dia em que tirei minha carteira de motorista. O que você faria? Perguntei a Philip. Sinceramente, eu aceitaria os 5.000 e recomeçaria. Você tem 45 anos. Você tem as habilidades necessárias. Você pode reconstruir. Ele estava certo. Eu poderia reconstruir, mas Gregory não sabia disso. Passei as 48 horas seguintes fazendo ligações, não para advogados ou bancos, mas para clientes, fornecedores, subcontratados, para todas as pessoas que trabalharam com a Velvin Electric nos últimos 8 anos. Não falei mal do Gregory. Nem precisei. Apenas fiz perguntas simples. Para quem você liga quando precisa que algo seja feito corretamente? Em quem você confia para aparecer quando as coisas dão errado? Quem construiu o relacionamento que fez você nos escolher? Todas as pessoas me deram a mesma resposta. Meu nome, não o do Gregory, nem o da Velvin Electric. Meu. Liguei para um cartório de registro de empresas e preenchi a papelada para uma nova empresa. Os mesmos serviços. A mesma equipe que pretendo contratar. Nome diferente. Dei o nome de Bright Ridge Electric. Então liguei para Gregory. Aceito sua oferta, eu disse. Silêncio do outro lado da linha. Então, escolha inteligente. Quando você quer assinar? Amanhã. 10 horas da manhã. Traga seu advogado. Estarei lá.
Desliguei antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Caroline entrou na garagem. Ela estava escutando da porta. Você realmente vai fazer isso? Ela perguntou. Ele acha que está comprando a empresa, eu disse. Não está. Ele está comprando um nome e alguns equipamentos. Todo o resto sai comigo. E se os clientes ficarem com ele? Olhei para ela. Eles não vão. Ela sorriu. Não um sorriso feliz, mas um sorriso de quem sabe o que faz. O tipo de sorriso que se dá a alguém que finalmente não aguenta mais ser pisoteado. Então vamos garantir que ele aprenda o que lealdade realmente significa, disse ela. Assinei os papéis na manhã seguinte. Gregory apertou minha mão como se fossemos velhos amigos. Saí daquele prédio e nunca mais olhei para trás. 2 semanas depois, o mundo de Gregory começou a desmoronar. A primeira ligação veio numa terça-feira de manhã. Gregory me deixou uma mensagem de voz às 7 horas. Sua voz estava tensa e controlada, mas eu percebi o pânico por baixo. James, me ligue de volta. Precisamos conversar. Eu deletei. A segunda ligação veio 1 hora depois, e outra ao meio-dia. Às 15 horas, ele já havia ligado 6 vezes. Não atendi nenhuma delas. Às 17 horas, ele apareceu na minha casa. Eu estava na garagem organizando ferramentas. Caroline o deixou entrar. Ele entrou pela porta com cara de quem não tinha dormido. O que diabos você fez? Ele disse. Larguei a furadeira que estava segurando. Não entendi bem o que você quer dizer. O projeto Riverside, ligaram hoje de manhã e cancelaram. Disseram que querem trabalhar com você. Aí a Westbrook Manufacturing ligou, depois a Pacific Distribution. Metade dos nossos contratos já foram, James. Isso é lamentável. Infeliz, ele elevou a voz 1/8. Você está roubando meus clientes. Não estou roubando nada. Eles estão escolhendo trabalhar comigo. Você não pode fazer isso. Tínhamos um acordo. Sim. Vendi minha metade da Velvin Electric para você por $5.000. Agora você é dono daquela empresa. Parabéns. Você sabe o que eu quis dizer. Eu faço. Ele se aproximou. Seus punhos estavam cerrados. Por um segundo, pensei que ele fosse realmente me atacar. Em vez disso, ele ficou ali parado, respirando com dificuldade. Eu lhe dei um acordo justo, ele disse. Você me deu $5.000 por 8 anos da minha vida. Acha isso justo? O acordo de parceria foi uma brecha legal que você explorou porque queria que eu fosse embora. Não finja que foi outra coisa. O maxilar dele se contraiu. Ele olhou para Caroline e depois para mim. Aqueles clientes assinaram contratos com a Velvin Electric. Eles não podem simplesmente ir embora. Na verdade, podem. A maioria dos nossos contratos tem cláusulas de rescisão de 30 dias. Você saberia disso se os lesse. Isso é sabotagem. São negócios, Gregory. Nada pessoal. Usei as próprias palavras dele contra ele. Ele ouviu. Seu rosto ficou vermelho. Você não pode abrir uma empresa concorrente. Há cláusulas de não concorrência no manual do funcionário. Não está no nosso acordo de parceria. Eu verifiquei. Philip se certificou disso. Ele ficou ali parado, percebendo que não tinha mais jeito. Achava que me comprar significava que ele controlava tudo. Nunca entendeu que negócios não são construídos com base em contratos. São construídos com base em relacionamentos. E todos os relacionamentos que importavam eram meus. Vou processar você, ele disse. Para quê? Falar com pessoas que querem trabalhar comigo? Boa sorte com isso. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Parou. Olhou para trás. Eu te criei, disse ele. Sem o meu dinheiro, você ainda seria um homem só, e sem o meu trabalho, você ainda seria um cara com dinheiro e sem ideia de como usá-lo. Ele saiu. A porta bateu com força suficiente para fazer o batente tremer. Caroline entrou na garagem.
Correu tudo bem. Ele está assustado. Ele está percebendo que realmente comprou. O que ele comprou? Uma casca vazia. O nome não significa nada sem a reputação. O equipamento não significa nada sem pessoas qualificadas para usá-lo. Ele comprou um prédio e alguns caminhões. Só isso. O que acontece agora? Agora ele tenta segurar o que lhe resta e eu continuo construindo. Ela beijou minha testa e voltou para dentro. Peguei meu telefone e liguei novamente para o chefe da equipe da Velvin Electric. O nome dele era Calvin. Eu o contratei há 6 anos, quando ninguém mais lhe dava uma chance. Calvin, aqui é o James. Estou começando algo novo. Você está interessado? Silêncio. Então, quando eu começo? Próxima segunda-feira. Mesmo salário, melhores benefícios. Estou dentro. Ótimo. Traga quem quiser vir com você. No final da semana, 30 dos 42 funcionários da Velvin Electric haviam se demitido. Todos se candidataram a uma vaga na Bright Ridge Electric. Gregory ligou novamente. Eu não atendi. 3 semanas depois de eu ter saído, Gregory tentou reagir. Ele contratou um advogado, entrou com uma ação judicial alegando que eu havia violado obrigações implícitas de não concorrência, que eu havia aliciado funcionários e que eu havia usado informações proprietárias para roubar clientes. Philip me ligou para contar a novidade. Ele está jogando tudo na parede para ver o que acontece, disse Philip. Nada disso vai dar certo, mas vai custar tempo e dinheiro para você se defender. Deixe-o tentar. James, o litígio é caro, mesmo se você ganhar. Não estou preocupado em vencer. Estou preocupado em construir algo real. O processo virou notícia local. Um pequeno artigo na seção de negócios. Empreiteiro de eletricidade processa ex-sócio por êxodo de clientes. O advogado de Gregory alegou que eu era o vilão, como se eu tivesse sabotado um negócio de sucesso por despeito. 2 dias depois, recebi um e-mail de Janete, diretora de compras da Westbrook Manufacturing. Ela era nossa cliente há 6 anos. Assunto: vi as notícias. Corpo: James, quero que saiba que nossa decisão de trabalhar com você não teve nada a ver com sabotagem, mas sim com confiança. Você sempre foi honesto conosco. Sempre cumpriu o prometido. É por isso que o escolhemos. Não deixe que ninguém lhe diga o contrário. Encaminhei o e-mail para Philip. Depois liguei para Janete e agradeci. Você não precisa me agradecer, ela disse. Só estou dizendo a verdade. Mais 3 clientes enviaram e-mails semelhantes naquela semana. Depois, 2 dos nossos fornecedores emitiram declarações de apoio. Calvin então organizou uma mensagem em grupo da equipe dizendo que eles deixaram a Velvin Electric porque queriam trabalhar para mim, não porque eu os recrutei. O processo começou a perder força. O advogado de Gregory retirou 2 das 3 alegações. A terceira, sobre informações proprietárias, persistiu. Eles alegaram que eu usei listas de clientes que pertenciam à Velvin Electric. Philip riu ao ler a reclamação corrigida. Eles estão se aproximando, disse ele. Informações de contato de clientes não são proprietárias, a menos que sejam segredos comerciais. Contatos comerciais públicos não são protegidos. Então, nós vencemos. Nós vencemos. Mas ele vai arrastar isso o máximo que puder. Eu não me importava. Enquanto Gregory pagava advogados para argumentar em tribunais, eu assinava contratos. A Bright Ridge Electric fechou 4 grandes projetos no primeiro mês, depois mais 6 no segundo mês. No terceiro mês, tínhamos mais trabalho do que a Velvin Electric jamais havia feito. Contratei 2 gerentes de projeto, ampliei a equipe, aluguei uma oficina maior. Tudo que construí na Velvin Electric, reconstruí melhor na Bright Ridge. Enquanto isso, Gregory estava perdendo dinheiro. Sem mim gerenciando projetos, os trabalhos estouravam o orçamento. Sem mim cuidando do relacionamento com os clientes, as reclamações se acumulavam. Sem trabalhadores qualificados, a qualidade era prejudicada.
Ouvi através de Calvin que Gregory contratou Kyle como novo gerente de operações. Kyle, que nunca havia administrado um canteiro de obras na vida. Kyle, que achava que trabalho elétrico era apenas seguir projetos e cortar custos. 2 meses depois, a Velvin Electric perdeu seu maior contrato. O cliente alegou prazos perdidos e comunicação deficiente. Em vez disso, contratou a Bright Ridge Electric. Gregory me ligou naquela noite. Desta vez eu atendi. Está feliz agora? Ele disse. Sua voz estava rouca. Você destruiu tudo que construímos. Eu não destruí nada. Eu construí algo novo. Você manteve o nome antigo. A escolha foi sua. Você colocou todos contra mim. Eu não transformei ninguém. Eles tomaram suas próprias decisões. Eu te ofereci $5.000 para sair ileso. Você deveria ter aceitado e desaparecido. Eu aceitei e fui embora. O que eu não fiz foi desaparecer. Silêncio na linha. Isso não acabou, ele disse. Sim, é. Desliguei. 6 meses depois de eu ter saído da Velvin Electric, Gregory convocou uma reunião com os clientes restantes. Tentou salvar o que restava. Prometeu um serviço melhor, preços mais baixos, tudo para impedi-los de sair. Mesmo assim, 3 deles saíram. Me ligaram primeiro. Nada pessoal, disse um deles. Só confiamos mais em você. No 7º mês, a Velvin Electric estava operando a 30% da capacidade. Gregory demitiu 8 funcionários, vendeu 2 caminhões e mudou-se para uma oficina menor. Kyle pediu demissão, dizendo que não se alistou para gerenciar um navio que estava afundando. Gregory estava sozinho administrando uma empresa construída com base na minha reputação, sem nenhum dos relacionamentos que a faziam funcionar. Philip ligou no 8º mês com novidades. Ele desistiu do processo. Sem acordo, simplesmente desistiu. Por quê? Porque ele não pode se dar ao luxo de continuar lutando e porque sabe que estava errado. Não me senti vitoriosa. Sentia-me cansada. 8 anos de parceria perdidos. Uma amizade destruída. Tudo porque ele ficou ganancioso e achou que eu era substituível. Mas também senti algo mais. Alívio. Clareza. A prova de que eu tinha sido a base o tempo todo. Caroline me perguntou uma vez se eu me arrependia de assinar o acordo de compra. Não, eu disse. Se ele tivesse me oferecido um preço justo, eu poderia ter ficado. Poderia ter continuado fingindo que estava tudo bem. Sair por $5.000 foi a melhor decisão que já tomei. Por que você provou que ele estava errado? Porque eu provei que estava certo. No 10º mês, a Velvin Electric mal conseguia sobreviver. Gregory começou a terceirizar serviços só para manter as luzes acesas. Projetos para os quais eu costumava concorrer. Projetos que ele costumava considerar abaixo do nosso. Eu o encontrei uma vez em um depósito de suprimentos. Estávamos ambos pegando materiais. Ele me viu primeiro. Desviou o olhar, fingiu que não percebeu. Eu não disse nada. Não havia mais nada a dizer. A Bright Ridge Electric continuou crescendo. Chegamos a 50 funcionários ao final do primeiro ano. Fechamos contratos em 3 estados. Construímos uma reputação de qualidade e confiabilidade, tudo o que a Velvin Electric costumava ser. Calvin se tornou meu gerente de operações. Promovi 3 membros da equipe a líderes de projeto. Contratamos um programa de aprendizagem para treinar novos eletricistas, o tipo de programa que eu sempre quis começar na Velvin, mas que Gregory disse que era muito caro. Certa tarde, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. James, é o Gregory. Esperei. Preciso de um favor, disse ele. Sua voz era baixa, derrotada. Estou me afogando aqui. Não consigo acompanhar. Estava pensando se você consideraria comprar a Velvin Electric. Vendo pelo preço que você achar justo. Fiquei sentado na minha caminhonete, olhando fixamente para o painel. 8 meses atrás, ele me disse para pegar $5.000 ou perder tudo.
Agora, ele estava implorando para que eu o salvasse. Não estou interessado, eu disse. James, por favor. Eu cometi um erro. Agora sei disso. Mas estou pedindo a você. Você está me pedindo para consertar a bagunça que você fez. Eu não vou fazer isso. Então, você vai me deixar falhar. Você fez isso sozinho. Desliguei. 3 meses depois, a Velvin Electric entrou com pedido de falência. Gregory vendeu o equipamento restante em um leilão. O negócio que ajudei a construir havia desaparecido. Não comprei nada. Não precisava. A audiência de falência foi pública. Não compareci, mas Philip me enviou o resumo. Gregory perdeu tudo. O prédio, os caminhões, os contratos, até o nome. A Velvin Electric foi dissolvida. Os credores ficaram com o pouco que restava. Kyle se mudou para Seattle e conseguiu um emprego em uma startup de tecnologia. Provavelmente contando às pessoas como ele administrava uma empresa elétrica de sucesso. Gregory desapareceu do mercado. Ouvi, por meio de contatos mútuos, que ele conseguiu um emprego como gerente de uma loja de varejo, com jornada de 60 horas semanais por 40 mil por ano, o tipo de trabalho que ele costumava menosprezar. Não senti pena dele. Ele tinha escolha. Poderia ter me tratado como sócio. Poderia ter respeitado meu trabalho. Poderia ter oferecido uma indenização justa se realmente quisesse se separar. Ele tentou me enganar. Pensou que eu pegaria $5.000 e desapareceria. Pensou que poderia administrar a empresa sem mim. Ele aprendeu da maneira mais difícil que negócios não se constroem com contas bancárias e contratos. Eles se constroem com confiança, relacionamentos e pessoas que aparecem e fazem o trabalho. Encontrei Gregory mais uma vez. Eu estava almoçando com um cliente em um restaurante no centro da cidade. Ele estava lá com a esposa, sentados em uma mesa de canto. Ele me viu. Nossos olhares se encontraram por um segundo. Ele desviou o olhar. A esposa lhe disse algo. Ele assentiu. Terminaram a refeição rapidamente e foram embora. Não mencionei isso ao meu cliente. Não precisava. A queda do Gregory não foi culpa minha. Foi dele. Ele construiu a própria armadilha. Eu simplesmente fui embora e o deixei cair nela. O cheque de rescisão de $5.000 estava emoldurado na parede do meu escritório. Philip achou que era insignificante. Caroline achou perfeito. É um lembrete, ela disse, do que acontece quando alguém subestima você. Eu olhava para ele todas as manhãs antes de começar o dia. Os melhores $5.000 que Gregory já gastou. 2 anos depois de eu ter saído da Velvin Electric, a Bright Ridge Electric tinha 80 funcionários e escritórios em 4 estados. Estávamos fazendo o tipo de trabalho com que sempre sonhei, projetos de energia renovável, empreendimentos comerciais, hospitais, escolas. Calvin comandava as operações. Eu me concentrava em estratégia e relacionamento com clientes. As mesmas coisas de sempre. Contratei 3 aprendizes naquele ano. Dei a eles o treinamento que eu gostaria de ter tido quando comecei. Paguei bem e tratei-os com respeito. Um deles me perguntou uma vez por que eu havia deixado minha empresa anterior. Por que meu parceiro achava que dinheiro era mais valioso do que pessoas, eu disse. Ele estava errado. Caroline se aposentou do emprego de enfermagem. Começou a trabalhar meio período na Bright Ridge, gerenciando RH e benefícios. Disse que queria fazer parte de algo que tratasse bem as pessoas. Compramos uma casa com uma oficina nos fundos. Eu passava os fins de semana lá montando móveis e restaurando ferramentas antigas. O nível do meu pai ainda estava na prateleira de cima. Às vezes eu pensava nele. Em como ele trabalhava duro. Em como ele morreu sem nada para mostrar, exceto uma reputação de trabalho honesto. Construía algo diferente. Algo que duraria. Não só para mim, mas para as pessoas que trabalharam comigo. Gregory me ligou mais uma vez 1 ano depois da falência. Deixou uma mensagem de voz. Disse que queria se desculpar. Disse que esperava que pudéssemos conversar.
Apaguei sem ouvir tudo. Algumas pontes não valem a pena reconstruir. Aprendi que parcerias empresariais são como qualquer relacionamento. Elas são construídas com base no respeito, no sacrifício mútuo e na confiança. Quando essas coisas desaparecem, a parceria também desaparece. Gregory esqueceu disso. Custou-lhe tudo. Nunca esqueci. Ele me deu tudo. Desistir daquele acordo de $5.000 foi a decisão mais fácil que já tomei.